Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. No seu nome 3 vezes santo, Pai amado e bondoso Deus, por seu amor, graça e misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante do seu altar. Agradecidos, felizes, pois sentimos que as nossas vidas são acompanhadas pelo Senhor em todos os momentos, em cada instante, em cada palavra, em cada decisão. Sentimos que o Senhor está ao nosso lado. E somos muito agradecidos por tudo isso, Pai. E rogamos que seja sempre assim. O Senhor como Deus das nossas vidas, como o Senhor das nossas vidas. Para essa hora, Pai amado e bondoso Deus, que vivemos com grande alegria, nós rogamos mais uma vez para que ela seja plena e completa, rogamos mais uma vez pela presença, pelo ativar do seu Santo Espírito. Desde o nosso amado apóstolo maior, para que, amado Pai, não seja manifestado aqui os pensamentos humanos, aquilo que o homem julga certo ou errado, mas que seja somente aquilo que o Senhor, desde o seu trono de graça, anuncia na sua casa, anuncia na sua igreja. Amado Pai, santifique as ferramentas que serão utilizadas aqui em sua casa. Também, Pai amado, rogamos e intercedemos pelos nossos apóstolos, por todos os nossos servos, para que eles estejam protegidos e abençoados. Também, Pai amado e bondoso Deus, rogamos pelos nossos irmãos, por aqueles que estão em leitos de dor, em suas casas ou nos hospitais, aqueles que se sentem fracos na saúde. Pai, seja misericordioso, olhe para cada um deles. Também, amado Pai, cuide das famílias, dos amigos que estão ali ao redor, para que eles sejam consolados, estejam fortalecidos no apoio a esses nossos irmãos que estão doentes. Olhe por aqueles que estão fracos na fé, desamparados, tristes, por aqueles que estão cansados. Olhe por aqueles que estão enlutados. Olhe por aqueles que perderam a esperança, por aqueles que se sentem só. Amado Pai, rogamos pela sua misericórdia e ajuda para todos, em todos os lugares, para que sintam a sua presença e o seu amor. E, amado Pai, se levantem e possam ir ao encontro do Senhor. Agora aqui, Pai amado, dá-nos uma hora rica de paz, de bênção, para que nada da atualidade ou de fora interfira, e que ao final dessa hora possamos sentir que podemos dar mais um passo para o encontro do Senhor Jesus, para o dia da vinda do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai, e colocamos tudo aos seus pés. Conceda-nos mais do que sabemos pedir e lhe agradecer. Rogamos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a palavra de hoje está no capítulo 16 de João, no versículo 7. Então, João 16, no versículo 7, que está assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Até aqui. Senhor.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse serviço divino de hoje. Hoje, amados irmãos, todos nós ouvimos aqui a palavra no capítulo 16, de João, e essa palavra tem um sentido muito importante, Ela marca um momento muito importante, da trajetória de Jesus Cristo, Essa palavra, amados irmãos, esse capítulo todo, 16 de João, ele está intitulado aqui como continuação das últimas instruções aos discípulos. Então, Jesus Cristo, ele estava finalizando todas as coisas para que ele sabia que seria crucificado, que ele sabia da sua morte e, claro, também sabia da sua ressurreição. Então, Jesus Cristo convocava ali os discípulos e dava as últimas instruções. Esse serviço divino também, amados irmãos, ele tem um objetivo, muito importante para nós todos, porque ele inicia a nossa preparação para Pentecostes. Então, na palavra, Jesus Cristo fala que ele, da necessidade, como nós ouvimos aqui, da necessidade, ele falava assim, eu vou usar a palavra, porque, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Então, não era alguma coisa, não era uma opção, Era uma coisa mandatória que o Senhor Jesus Cristo fosse embora, que o Senhor Jesus Cristo voltasse ao Pai. E, amados irmãos, eu fico pensando às vezes, na verdade eu acho, não às vezes, mas todas as vezes que eu vejo essa palavra, o que passou nos corações dos servos ali naquele momento, dos discípulos. Imaginemos nós, amados irmãos, Jesus Cristo fez todas as coisas. Jesus Cristo, inicialmente, ele estava só. E aí, no início do seu trabalho, ele foi e trouxe, ou ele buscou os discípulos para que fossem pescadores de homens, assim como nós conhecemos. E todos eles, então, e todas as pessoas ao entorno de Jesus, não só os discípulos, aprenderam muito com ele. E ele fazia coisas que ninguém fez até então, ninguém tinha feito. E aí então Jesus Cristo chega num determinado momento e diz assim: eu preciso ir. Acho que todos nós já tivemos uma experiência parecida, Quando chega um momento em que nós temos que fazer o trabalho. Não mais alguém que nos ensinou. E isso traz um peso, uma grande responsabilidade. Então, mas Cristo falou, mas convém que eu vá. Olhando para Jesus Cristo, Jesus foi o Verbo. Quando ouvimos falar verbo, foi quando Adão e Eva, eles pecaram e o nosso amado Deus falou, e o verbo é o falar de Deus, que viria um que pisaria a cabeça da serpente. E Jesus se encarnou como um homem, como uma pessoa comum, como nós somos. Mas ele fez todas as coisas para mostrar à humanidade a necessidade da comunhão com Deus. Ele ensinou, ele morreu por nós, ele ressuscitou para a nossa salvação. Mas, o tempo de Jesus Cristo estava finalizando. Essa era a vontade do nosso amado Deus. E aí ele então estava finalizando e os discípulos pensaram assim, mas como será? E aí então Jesus falou do Consolador,
que é o Espírito Santo. Por isso, esse serviço divino, ele inicia a nossa preparação para o serviço divino de Pentecostes. E com isso, iniciava uma nova fase, né, um novo momento para a história da salvação de toda a humanidade. Não só dos vivos, como nós conhecemos, mas também de todos que estão lá no reino dos mortos. Iniciava uma nova fase onde, amados irmãos, através da palavra e dos sacramentos, todos podem alcançar a salvação. Então, Cristo preparou todas as coisas, né? Cristo morreu por nós, e o seu sacrifício através do sacrifício, foram abertas as portas para a salvação de todos nós. O pecado já não poderá, não tem o poder, porque Jesus venceu o pecado e a morte. Mas temos que trilhar o caminho da salvação, né? E isso vem pelo ativar, pela palavra, né? Como está no Romanos 5:5, pela palavra, pelo ouvir da palavra, pela fé que vem do ouvir da palavra, mas também pelos sacramentos. E então, amados irmãos, nesse tempo, né, nesse novo tempo, né, da Igreja de Cristo, da salvação, né, o Espírito Santo foi enviado justamente com esse objetivo de falar, né, da palavra, de trazer a palavra para todos nós e de ativar os sacramentos criados por Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo também é como se nós fôssemos fazer uma comparação, né? Ele está encarnado em cada um de nós. Não só os discípulos, não só os servos, mas todos nós, porque recebemos os dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo, amados irmãos, ele tem esse papel, ele foi enviado justamente para, amados irmãos, dar a continuidade naquilo que o Senhor Jesus Cristo começou, né? Jesus criou a igreja, a sua igreja, e o Espírito Santo ativa na igreja, né? Jesus Cristo, ele criou os sacramentos, e o Espírito Santo ativa nesses sacramentos. Por isso, amados irmãos, nós queremos olhar para o Espírito Santo e sempre deixar que o Espírito ative em cada um de nós. Essa é uma luta que nós temos, né? Porque, né, como pessoas comuns, desde criança, desde o primeiro momento, nós somos ensinados a tomar decisões, não é verdade? Nós somos ensinados a tomar decisão, né? Olha, quando você ver a tomada, você não pode colocar o dedinho. E a criança, ela aprende e ela olha a tomada e toma a decisão. Não vou colocar o dedinho. Ela toma a decisão. E nós humanos, nós aprendemos a tomar decisões. E muitas vezes, e pior ainda, né? Nós aprendemos a julgar. Nós olhamos para uma pessoa, nem conhecemos e falamos assim: não gosto. Nem falamos, nem conhecemos. E aí vem a palavra do Senhor e nos diz assim: o Espírito ativa em você. Deixe que o Espírito ative em você. Isso é contrário a tudo que nós aprendemos até hoje. Claro, não vamos deixar de tomar as decisões que são importantes para as nossas vidas, né? Para a nossa família, para o nosso trabalho. Claro, continuaremos fazendo isso. Mas o Espírito do Senhor ativando nas nossas vidas para a salvação, essa é a grande diferença para nós que somos filhos de Deus, para nós que buscamos a salvação das nossas almas. Então, iniciou-se um novo momento. O Espírito ativando dentro da igreja, na noiva de Cristo,
né? O Espírito falando, que é o Evangelho, os discípulos naquele momento, eles certamente tremeram de medo, falando, como nós vamos fazer? E Jesus falou, vos enviarei um Consolador. E nós vemos isso hoje, não é verdade? Nós vemos o Espírito ativo na igreja do Senhor. Nós vemos o Espírito ativo entre os nossos apóstolos. E vemos o Espírito também ativo entre nós. Naquele momento eles tiveram medo. Hoje nós buscamos a confiança. E temos a confiança pelo ativar do Espírito Santo. Então, amados irmãos, tudo isso nos ajuda, né? O Espírito Santo nos ajuda para reconhecer o nosso posicionamento como pessoas comuns, como filhos de Deus comuns. Aqui no versículo 6, Jesus falou, antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Não, desculpe, amados irmãos, eu acabei lendo o versículo errado. Né? Ele diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, né? E da justiça e do juízo. Este é o trabalho do Espírito Santo na igreja de Cristo, nas nossas vidas. Então, amados irmãos, nós queremos, né, olhar para tudo isso com muito carinho e deixar que o Espírito ative nas nossas vidas, ative na igreja. E o Espírito que traz a palavra, traz o ensinamento, né, e estava comentando aqui, também ele é ativo nos sacramentos. No batismo com a água, né, no batismo com o Espírito Santo, e na Santa Ceia. Hoje nós não temos aqui, mas e na Santa Ceia, né, no batismo com água, amados, né, é o momento em que inicia o nosso renascimento. Às vezes penso, deveríamos ter batismo com água com a mesma frequência que nós temos a Santa Ceia, né? Todo domingo seríamos batizados para nós lembrarmos do início do nosso renascimento, do batismo que Cristo nos ensinou. E Ele mesmo foi batizado para mostrar que todos deveriam ser batizados. Uma nova vida, o início de uma nova vida. A mesma coisa o batismo com o Espírito Santo. E aí fica muito mais claro daquela palavra quando Jesus esteve com Nicodemos. E aí Nicodemos falou, Senhor, como poderei alcançar a salvação? E aí Jesus falou, primeiro terás que renascer de água e de Espírito. Uau! Né? Abriu nossas cabeças agora, né? Primeiro terás que renascer de água e de Espírito. É uma nova vida para todos nós, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, né, que um serviço divino numa quarta-feira, me lembro, estava lá na congregação de Santana, e esse serviço divino falava para que nós fôssemos muito mais espirituais do que, né, naturais, né, carnais ou terrenos, vamos dizer assim, para nós nos descolarmos mais desse mundo, ao invés de ficarmos com os nossos pés tão fincados aqui. E para concretizar uma palavra como essa, nós temos que renascer da água e do Espírito, né? Ter uma nova vida, um novo, né? Estarmos muito mais próximos de Cristo, né? De Cristo ressuscitado, do que nós como pessoas comuns, né? Então nós pensamos nisso, puxa, o Espírito realmente ele abre nossas cabeças, né? Abre os nossos corações para pensarmos no ativar, né? Jesus Cristo falou aqui nessa palavra, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Nós sabemos que o pecado é a morte, né? Da justiça que vem através da salvação do Senhor e do juízo.
do juízo do Senhor. Virá o juízo, em que todos aqueles que não guardaram a palavra de Cristo, não cumpriram a palavra do Senhor, né, não seguiram o ativar do Espírito Santo, para esses haverá o juízo. E então, amados, nós queremos olhar para tudo isso e ver como o Espírito Santo está ativo nas nossas vidas. Que essa palavra de hoje, amados irmãos, abra mais os nossos olhos, o nosso entendimento, para que o Espírito Santo, né, para que nós possamos abrir as nossas vidas, né, dar mais oportunidade para que o Espírito Santo ative em cada um de nós. Como eu estava dizendo agora há pouco, né, nós somos treinados desde criança para tomarmos as decisões, né, mas que as nossas decisões sejam baseadas no Espírito, né? Não mais no nosso sentimento humano, né? Precisaremos tomar as decisões, mas consultemos primeiro o Espírito do Senhor. E Jesus, na sua partida, né, possibilitou o ativar do Espírito Santo que está entre nós. E novamente, amados irmãos, é esse o Espírito que ativa na igreja do Senhor, que ativa na noiva de Cristo, e que, amados irmãos, nos conduzirá até o encontro com o Senhor. Amém. Bem, hoje, está junto comigo o amado diácono Fábio, e eu chamo ele para que ele possa também ativar e trazer a palavra que o Espírito Santo dá em seu coração. Se o coro tiver um hino, por favor, né? Obrigado. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. A palavra que o amado apóstolo maior nos passa para esta manhã, para esse serviço divino, falando sobre a necessidade que Cristo teve de partir para que assim o Espírito Santo pudesse ativar em nós, como foi muito bem sintetizada pelo nosso amado pastor Alberto. Alguns pontos interessantes, amados irmãos, sobre os sacramentos, que só são possíveis hoje por conta dessa partida e por conta do ativar do Espírito Santo. Nós temos 3 sacramentos, certo? Como disse o pastor Alberto. O batismo com água, o santo selamento e a doação da Santa Ceia. Recebemos a Santa Ceia. E o primeiro deles, que é o batismo com água, amados irmãos, nós temos uma explicação muito linda no catecismo da nossa igreja. Se vocês puderem, tiverem oportunidade, procurem, é o 816. Ele explica muito bem para nós o que significa o batismo, que é o primeiro sacramento que nós recebemos. O batismo com água, ele renova
a nossa vida de fé, a nossa esperança. O batismo com água é o símbolo de uma aliança que nós fazemos daquele momento com Cristo e com a vida na fé, que nós estamos recebendo a possibilidade de participar. E tem um apontamento sobre ele que eu entendi ser muito importante para nós e acaba sendo bonito também, né? Que ele diz assim, o apóstolo maior diz sobre o santo batismo, que é o fim da vida do afastamento de Deus e o início da vida em Cristo. E tudo isso, olha como é bonito isso. E só foi possível porque Jesus Cristo, no seu amor imenso que tinha pelos discípulos, por nós, ele partiu para que nós tivéssemos a possibilidade, através do Espírito Santo, de receber esses sacramentos. Então, amados, mais uma vez, fica bem claro para nós que o quanto nós somos amados e queridos, porque seguindo a doutrina, seguindo a palavra que nós recebemos, podemos nos sentir privilegiados. E aí, com certeza, vamos levar a vida em conformidade com a vontade do nosso amado Pai. Amém. Diácono. Muito bem, então, amados irmãos, hoje temos essa palavra que nós queremos que tenham, a mensagem para que nós possamos vivenciar, a presença de Deus, a presença de Cristo, através do ativar do Espírito Santo. Então, Cristo fez a sua promessa de retorno e Ele colocou o Espírito Santo para todas as vezes lembrar para nós que Ele voltará. E o Espírito Santo, Ele vai muito além disso, sim. Ele anuncia a palavra, Ele fala, Ele traz a palavra de ensinamento que fortalece a nossa fé. E como nós ouvimos aqui, trabalha nos sacramentos para que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Então, amados irmãos, lembremos disso e iniciemos a nossa preparação para o serviço divino de Pentecostes, que é muito importante para todos nós, amados irmãos. O serviço divino de Pentecostes é a consolidação do trabalho do Senhor entre os discípulos, na comunidade apostólica. E nós queremos celebrar isso como um dia muito especial. Já há muitos anos, desde criança, eu ouço que é o dia do aniversário da igreja. Então, celebremos, comemoremos o dia em que a igreja do Senhor foi estabelecida através do ativar do Espírito Santo. Amém. Bem, agora, amados, vamos nos preparar, e cantar ou orar a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor tem nos ensinado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, chegamos ao final de mais uma hora aqui em sua casa. Agradecidos estamos
A sua palavra, mais uma vez, tocou os nossos corações e as nossas almas. E certamente estamos dando mais um passo para o encontro com o Senhor Jesus. Nós lhe agradecemos por tudo que temos recebido, Pai. E rogamos que sempre em nossas vidas tenhamos a oportunidade de ouvir a sua palavra e nos preparar para a salvação das nossas almas pelo encontro que teremos com Cristo, pela fé que temos em Cristo e na sua salvação. Agora, Pai, nos despedimos aqui, rogamos pela sua proteção, pela sua ajuda, não só por hoje, mas também pelos próximos dias. Também, Pai amado e bondoso Deus, nós mais uma vez queremos interceder. Proteja e abençoe os nossos apóstolos, todos os nossos servos. Mais uma vez rogamos também, amado Pai, olhe pelos nossos irmãos que estão doentes, cerque cada um deles com amor, com a paz, que dê a eles também as forças, amado Pai, também aos familiares, aos amigos, guie as mãos dos médicos. Temos a preocupação com a saúde de cada um dos nossos irmãos e rogamos, amado Pai, para que o Senhor, e rogamos e intercedemos por eles, amado Pai, para que o Senhor, amado Pai, também proteja, ajude e, amado Pai, dê a tudo o que é de melhor para os nossos irmãos e familiares e amigos. Também, Pai, temos a preocupação com aqueles que se afastaram da sua obra. Pai, seja misericordioso com eles também, dê ajuda. E Pai, queremos ajudar para que esses nossos irmãos se levantem e voltem a trilhar o caminho, a jornada da fé. Pai, nos colocamos nas suas mãos também como ferramentas para ajudar os nossos irmãos. Olhe por aqueles que estão fracos, cansados, olhe por aqueles que estão enlutados, tristes, por aqueles que se sentem só. Pai, que eles sejam consolados, que eles estejam amparados também, Pai amado e bondoso Deus. Olhe por aqueles que estão em regiões de luta, de conflito, de guerra. Pai, por favor, rogamos, para que os líderes, os governantes se afastem desse sentimento de ódio, de rancor, e que, amado Pai, possam conversar e resolver da melhor forma todas as situações, debaixo, claro, da sua orientação e da sua ajuda. E Pai amado e bondoso Deus, talvez aqui com as nossas palavras não conseguiremos alcançar todos os nossos pedidos, talvez nem mesmo agradecer tudo aquilo que passa em nossas vidas, mas os nossos corações falam por nós. Por isso entregamos os nossos corações ao Senhor. Seja feita em nós a sua vontade. Por fim, Pai, rogamos o pedido que é o mais importante para toda a comunidade cristã. Senhor, envie logo o seu Filho amado. Ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. Encurte os tempos, Pai. Estamos preparados já para a vinda de Cristo. Esse é o nosso desejo e colocamos aos seus pés, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Se o coro tiver um hino, por favor. Tua
obrigado. Amados irmãos, então, junto aqui com o amado diácono Fábio, também os irmãos e irmãs do coro, também os irmãos que estão e servos que estão cuidando de toda a parte técnica, desejamos para vocês um feliz e abençoado domingo e até a próxima oportunidade. Obrigado.